Oi, gente, tudo bem? A gente está ainda no bloco, de doenças. A gente começou lá atrás com vírus, com bactérias. A gente entra agora no reino protista. O reino protista é dividido em dois grandes grupos: as algas protistas e os protozoários. Se o nosso assunto é doença, então a gente vai falar só sobre os protozoários. Os protozoários são classificados de acordo com o modo de locomoção. Risópodes, são aqueles que se arrastam, os pseudópodes. Nós temos os esporozoários, que não têm órgão nenhum. Nós temos os ciliados, que se deslocam por cílios, e os flagelados, deslocam por flagelos. Então a gente vai começar com os risópodes, a gente vai para os esporozoários e a gente fecha com os flagelados. Lembrando que os ciliados, eles não provocam doenças importantes. Nós temos o Balantidium coli, que pode provocar alguma coisa, mas ele é muito raro, ele não vale a pena você perder um tempo para preparar para o vestibular, para você estudar sobre Balantidium coli. Bom, algumas coisas importantes que a gente tem que ver é o seguinte: entre os ciliados nós temos o paramécio, que é o principal representante, além do Balantidium coli, mas o principal representante é o paramécio. E o paramécio ele é de vida livre. O que não é para você escrever numa prova? Os paramécios são parasitas de vida livre? Não tem essa, cara. Ou é parasita ou é vida livre. Tá legal? Bom, então entre os risópodes ou sarcodíneos, são aqueles que se deslocam, nós temos uma doença importante que é a amebíase. A amebíase ela pode ser provocada por dois protozoários: a Entamoeba coli e a Entamoeba histolítica. A Entamoeba histolítica é a mais prejudicial, porque histo é tecido e lítica é destruição, então destrói a parede de tecido. Mas a mais citada é a Escherichia coli. É a Entamoeba coli. Escherichia coli é ótimo, cara? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, Entamoeba coli. Ok? Então, a Entamoeba coli é a principal representante. Você consegue diagnosticar pelo exame de fezes. Então, ela tem um ciclo evolutivo na vida dela. Esse ciclo evolutivo é assim: um homem contaminado libera fezes, ok? E essas fezes têm uma série de cistos. Cistos são formas de resistência. Vamos escrever isso aqui direitinho, porque ficou meio... Vamos colocar o negócio certinho aqui, Fezes, cistos. Ok? Um homem contaminado libera as fezes que contém cistos de ameba. Cistos são formas de resistência. Bom, esses cistos eles chegam até a água, chegam até os alimentos. Está aqui. E agora o homem, por ingestão oral, vamos fazer aqui direitinho, para ficar legal. Por ingestão oral, se contamina. Pronto. Esse ciclo aqui só tem um hospedeiro, que é o homem. Então, se o enunciado da questão te der o ciclo evolutivo, grande chance dele pedir quais são as medidas profiláticas. Medidas profiláticas são as medidas para se evitar ter a doença. Então, por favor, siga a seta. Legal? Olha só. Tratamento dos doentes, ok? Saneamento básico, água fervida e filtrada, alimentos bem lavados. Então, se você trata o homem, faz o saneamento básico, a água e o alimento são bem tratados, são bem higienizados, não vai chegar até o próximo homem, tá legal? Então, toda vez que ele te der o ciclo, grande chance dele pedir quais são as medidas profiláticas. Basta olhar quais são os ingredientes e colocar suas medidas.
Tá ok? É uma doença que acomete bastante o Brasil, que tem uma boa parte do seu país ainda com uma infraestrutura sanitária muito precária, mas acontece. Vamos para os esporozoários. Os esporozoários são aqueles que não possuem órgãos locomotores. Se eles não possuem órgãos locomotores, eles dependem do ambiente fluido para se deslocar. No caso, o sangue. A doença mais importante dos esporozoários no mundo é a malária. Vou colocar aqui. Malária. A malária, ela tem como agente causador lembra, agente causador ou agente etiológico? Mesma coisa, tá legal? Tem o Plasmodium. Eu vou colocar Plasmodium sp porque é sem espécie definida. Aqui eu coloquei em azul, né? Deixa eu colocar em azul aqui também. Ó. Plasmodium sp. Eu vou colocar sem espécie definida porque Falciparum, Malariae, Ovale, qualquer tipo de Plasmodium vai provocar a malária. Então, quando eu coloco sem espécie definida, significa o seguinte, qualquer Plasmodium que ele citar, ok? O agente transmissor ou vetor é o mosquito. Vou colocar de outra cor também. Organizar o negócio, né? É o mosquito Anopheles. Legal? Se aqui agora tem dois hospedeiros, porque tem o mosquito e tem o homem, um vai ser o hospedeiro intermediário e o outro vai ser o hospedeiro definitivo. Vale para o nosso vestibular a seguinte informação. Em quase todas as doenças, o homem é o hospedeiro definitivo. Mas nas doenças provocadas pelos esporozoários, o homem é o hospedeiro intermediário. Então, se cair uma questão sobre malária e pedir para você marcar a opção que seja uma medida profilática eficiente, se você colocar assim, combate ao hospedeiro intermediário, seria combate ao homem, não é para você marcar isso. Porque nos esporozoários o homem é o hospedeiro intermediário, nas outras doenças ele é o hospedeiro definitivo, tá bom? Onde acontece a fase sexuada da doença, é o definitivo. Fase assexuada é o intermediário. Bom, então o ciclo é uma coisa simples. Um mosquito contaminado pica um homem sadio, esse homem sadio fica contaminado, e quando um mosquito sadio vai picar esse homem contaminado, o mosquito fica contaminado e passa para outros. Bom, o que acontece é o seguinte, essa malária, ela pega a corrente sanguínea, se infiltra nas hemácias e chega até o fígado. Lá no fígado ele passa por transformações, ele destrói células do fígado. Então existe um problema muito importante, muito difícil para tratar a malária, que é o seguinte, quando ele entra na célula, no caso da hemácia, não tem tratamento, você vai ter que eliminar a hemácia. Então ele espera essa doença se desenvolver no fígado, porque tem uma hora que a célula do hepatócito se desfaz, esse esporozoário pega a corrente sanguínea, nesse momento dá para você fazer um tratamento e eliminar, desde que seja um tratamento eficaz, tá legal? Não existe muito ainda eficaz não, mas já tem um desenvolvimento bem interessante. Então, esse tratamento contra a malária só dá para fazer quando ele sai da célula e invade a corrente sanguínea para tentar entrar em outra célula, tá legal? Porque eles gostam de ficar dentro de células. Essa malária, ela se caracteriza por apresentar a febre intermitente. Então, geralmente vem um gráfico para mostrar isso daqui. O gráfico está aqui, olha. Vou colocar um gráfico aqui. Vamos colocar
aqui a temperatura corpórea. Vamos colocar aqui 36,5 e aqui 39, ok? 36,5 é a temperatura normal, 39 já vai ser febre intermitente. Eu vou colocar aqui, ó, 8 horas, 16, 24, tempo em horas. Pode ser 48, 72, tá legal? Isso aqui é só um gráfico para demonstrar. Então, olha só. A temperatura vai estar normal. As hemácias estarão contaminadas com o plasmódio, que é a fase assexuada da doença. E quando ele se multiplicar bastante nessa hemácia, ele vai estourar essas hemácias. Quando ele arrebentar essas hemácias, eles caem na corrente sanguínea. O sistema imunológico vai em cima. Então, isso vai provocar um aumento de temperatura. Então, nesse aumento de temperatura, as hemácias estão estouradas e todos os plasmódios estão aqui. Cada plasmódio desse que sai vai ocupar uma outra hemácia. Então, depois de um determinado tempo, as hemácias continuam sendo... vou colocar aqui mais para baixo. Sim. As outras hemácias vão ficar contaminadas com o plasmódio. Depois de um determinado tempo vai acontecer a mesma coisa. Depois acontece a mesma coisa e assim por diante. Então, os picos de febre, eles acontecem quando as hemácias estão sendo destruídas. O paciente vai entrar numa anemia importante, vai começar a ter problemas no transporte de oxigênio para órgãos importantes e vem a falência dos órgãos. Legal? Esse é o gráfico que melhor representa a ação da malária. Por isso que é uma febre intermitente. Ele vai atacar o fígado e do fígado ele vai atacar as hemácias. Ele vai se multiplicar dentro das hemácias assexuadamente. Arrebenta a hemácia, nesse momento tem um pico de febre. Nesse momento tem um pico de febre. Nesse momento tem um pico de febre. Então, o número de hemácias contaminadas vai ser muito alta e vai começar a faltar oxigênio para determinadas partes, mais a temperatura 39 que vai começar a dar problemas enzimáticos também. Então, é uma doença importante no Brasil e no mundo, principalmente no norte do país, na África, na Ásia, e que tem um número muito grande de pessoas mortas ainda, tá legal? A outra doença que é provocada pelo esporozoário é a toxoplasmose. A toxoplasmose também pode passar pela placenta, o Toxoplasma gondii, e que ele vai estar presente em cocôs de aves, fezes de aves, de alguns gatos contaminados. Gatos contaminados, tá bom? Meu Deus do céu, meu gato então... Gatos contaminados, e ele vai entrar também por via aérea ou até mesmo pela alimentação e vai provocar uma série de problemas linfáticos e neurológicos. A criança, quando ela nasce com a toxoplasmose, vou até colocar o nome aqui, né? Toxoplasmose, vai ficar registrado. Quando já nasce com a toxoplasmose, nasce com uma má formação nos olhos, porque ele costuma pegar nervo óptico, parte do olho. Então, geralmente quem tem a toxoplasmose, mais cedo ou mais tarde, vai ter uma deficiência visual importante e a criança já nasce com uma má formação no globo ocular, no seu nervo óptico importante. Tá legal? No próximo bloco, a gente volta falando ainda sobre as doenças de protozoários que são provocadas pelos flagelados, tá ok? A gente se encontra então no próximo bloco. Falou!